O contrato como veste jurídica das operações econômicas. Rodrigo Papaleu-Ferman. Resumo: o presente artigo examina o contrato sob perspectiva de instrumento jurídico hábil a formalizar operações econômicas, como apresentado por Enzo Rocco, destacando as transformações pelas quais vem passando o Instituto, que se molda às exigências políticas, econômicas e sociais. Apresenta uma abordagem histórica do Instituto, pontuando as influências havidas sobre o pensamento do jurista italiano, demonstrando, também, o inevitável processo de objetivação do direito dos contratos. 1. Introdução. O conceito de contrato, assim como o próprio direito privado, encontra-se em transformação, não podendo mais ser analisado apenas sob o enfoque jurídico, mesmo porque se concebe o sistema jurídico como um sistema autopoético, capaz de conectar diversos microsistemas e áreas de estudo. São diversas as influências que sobre ele recaem, notadamente de caráter econômico, pois, por sua natureza e finalidade, talvez seja o principal mecanismo jurídico de transferência patrimonial. Partindo-se das contribuições feitas por Emílio Betti em meados do século XX, notadamente na obra Teoria Geral do Negócio Jurídico, possível conceber o contrato como a instrumentalização da autonomia privada, visão marcadamente liberal inerente à época e ao contexto em que foi concebida. A apontada concepção atendeu aos anseios da classe então dominante, justificando e oportunizando a realização de transação entre partes formalmente colocadas em pé de igualdade, que poderiam utilizar de mecanismos jurídicos disponíveis para formalizar o interesse em realizar trocas e concessões. Também no século XX, o advento da obra de Karl Arens causou grande influência no estudo do direito dos contratos, a cuja teoria foi agregada à noção de base do negócio jurídico como elemento balizador das relações privadas havidas entre particulares que, se desfeita, poderia comprometer transações realizadas mesmo que no âmbito da autonomia privada. Paralelamente ao desenvolvimento da teoria dos contratos, seguiram-se intensas transformações econômico-sociais, ocasionadas pelos reflexos da Segunda Guerra Mundial, pela intensa massificação da cadeia produtiva e da própria maneira de promover a circulação de riqueza. É sob essa perspectiva que Enzo Rocco, influenciado pelo pensamento de Emílio Betti e de Karl Arens, coloca-se como importante jurista da segunda metade do século XX, sintetizando os entendimentos preponderantes sobre a teoria geral dos contratos, conceituados como veste jurídica das operações econômicas. Não se trata da formulação de nova teoria jurídica, mas de importante concatenação de ideias preponderantes sobre a matéria, unificadas em torno do inafastável substrato material que está por trás de todo ou qualquer contrato. O presente artigo, nessas condições, analisará o contrato sob perspectiva de instrumento jurídico hábil a formalizar operações econômicas, tal como apontado por Enzo Rocco na obra O Contrato, publicada em 1977 e reeditada em 2001. Destacará, também, as transformações pelas quais vem passando o Instituto, que inevitavelmente continuará a se adequar a novas realidades. Para tanto, iniciará fazendo referências sobre as principais teorias que influenciaram o pensamento de Enzo Rocco, destacando a perspectiva do contrato como instrumento de exercício da autonomia privada, o qual está submetido a certas condições. Logo após, destacará a síntese feita pelo citado jurista, em especial a noção de contrato como veste jurídica de operações econômicas,
maleável ao contexto histórico, político e social em que é utilizado. Por fim, demonstrará que o Instituto em Análise se encontra em um momento de relançamento, justamente para adaptar-se ao atual contexto econômico-social. 2. Notícia histórica da Teoria Geral dos Contratos. A teoria dos contratos, base de fundamental significação para o direito privado, encontra-se em transformação. Além da tendente simplificação com a utilização de instrumentos padronizados, formalizados de maneira célere e mecanizada, a perspectiva clássica fundada na autonomia de vontade vem dando espaço para uma perspectiva mais solidária, que prestigia a ordem pública, a equidade e a função social. Com efeito, a fundação da teoria geral dos contratos, ao menos na tradição continental, é tributada, em larga medida, ao trabalho de Robert Joseph Poifier, que descreveu o contrato como la espécie de convention que tiene por objeto formar algum compromisso, formalizando promessas e obrigando os contraentes, que terão o direito de exigir seu cumprimento. Os estudos do jurista francês foram, de fato, decisivos para a formação de uma teoria geral, sendo examinados seus elementos constitutivos, os vícios que sobre eles poderiam se abater, a necessidade de capacidade para firmar contratos, além de importantes regras para sua interpretação. Suas basilares lições, datadas do século XVII, tiveram grande influência na formação do Código Francês, 1804, sendo reproduzidas em outros sistemas jurídicos de origem continental, podendo-se citar o Código Civil Brasileiro de 1916. De acordo com a teoria clássica, o contrato era visto como o acordo de vontades realizado por sujeitos livres e capazes, produzindo efeitos jurídicos justamente em razão da liberdade de pactuar conferida pelo ordenamento jurídico. Eram elementos básicos a vontade, o indivíduo e a liberdade de pactuação, noções estas que permanecem dotadas de grande apreço prático e teórico para a análise das relações negociais. Nesse contexto calcado no dogma da autonomia de vontade, o princípio da força obrigatória dos contratos era de grande relevância. Tendo o indivíduo liberdade para contratar, nada mais natural que assumisse vínculo obrigatório ao exercer tal prerrogativa, cabendo ao direito uma análise negativa, no sentido de verificar se os requisitos de celebração estavam ou não presentes. Do ponto de vista da função e da matéria, como pontuado por Judite Martins Costa, o Código de Napoleão atendeu perfeitamente às necessidades do capitalismo comercial e, bem assim, da burguesia industrial que se expande no século XIX, mesmo porque inserido numa época em que o capitalismo comercial e industrial se mostra como modelo de produção econômica emergente. Não por outra razão, aquele ordenamento era marcadamente individualista e liberal, tendo no centro do sistema as organizações jurídicas e os bens. Fácil constatar que a abordagem liberal do direito privado tinha por finalidade fechar o sistema jurídico em nome do valor segurança, mesmo que em detrimento da igualdade das relações no sentido material. A noção de igualdade formal entre as partes supria as necessidades das classes dominantes, de modo que o modelo em referência apresentou-se válido e eficiente no contexto do século XIX, época em que os negócios não costumavam ser feitos entre pessoas desiguais, ou essa desigualdade prestigiava os detentores do capital. Esse modo de conceber as relações contratuais passou a ser enfrentado pela doutrina do século XIX e início do século XX,
sendo creditadas as obras de Gerin, de Leon Duguit, de Enrico Simbali e de Karl Renner as origens da função social que é desempenhada pelos contratos. De toda sorte, como esclarece Gerson Branco, em que pese haver contemporaneidade entre as obras dos citados juristas, não há evidências de influências mútuas entre seus pensamentos. A produção dos referidos autores foi decisiva para que novos rumos fossem dados à teoria geral dos contratos, cabendo destacar o foco na finalidade dos contratos, teleologia contratual, de Gerin, a solidariedade social como fundamento para a eficácia obrigacional do vínculo contratual de Leon Duguit, a noção de equilíbrio e liberdade individual de Enrico Simbali e o conceito de função social dos contratos apontado por Karl Renner. Evidentemente que o desenvolvimento dos citados pensamentos não foi desassociado das realidades socioeconômicas em que os respectivos juristas estavam inseridos. As mudanças sociais iniciadas no século XIX e aceleradas após a Segunda Guerra Mundial consubstanciadas na crescente industrialização e na massificação do trato negocial, nas inovações tecnológicas e na maior dinamicidade das relações puseram em xeque os conceitos clássicos dos contratos. Em não raros casos, a declaração da vontade passou a ter caráter puramente formal, em outras situações, a desigualdade entre os contratantes passou a impedir que a efetiva discussão sobre o conteúdo dos contratos pudesse ser concretizada. O surgimento de produtos ou serviços essenciais fez emergir variável que impede o exercício da vontade em sua mais ampla acepção. Por consequência, deixou de ser possível conceber as relações negociais única e exclusivamente sob o prisma do dogma da vontade, sob pena de afronta a diversos valores que compõem a ordem jurídica, sobretudo os ideais de justiça e de solidariedade. As mudanças de paradigmas nas relações negociais ocasionarão, em certos casos, a falta de respostas justas por intermédio do conceito tradicional. Em razão de diversos fatores sociais, que decorrem do tempo, das condições econômico-sociais dos contratantes e do surgimento de produtos e serviços essenciais, passou-se a verificar situações em que as cláusulas contratuais deixaram de ser de fato negociadas. É neste contexto que o princípio da liberdade passou a ser mitigado por noções como boa-fé, equidade e função social. 2.1 Autonomia privada e a instrumentalização pelo contrato. Inserido na mencionada evolução, Emílio Betti detém extrema relevância do século XX, sendo responsável por construir um conjunto de ideias estruturadas em uma concepção do negócio jurídico que associa a autonomia privada a um instrumento para a realização da função social da autonomia privada. Para Betti, o contrato seria o instrumento adequado a viabilizar, do ponto de vista jurídico, o exercício da autonomia privada, exercício este que seria praticado no âmbito social desde os primórdios da civilização, muito antes, portanto, da formulação de uma teoria geral dos contratos. E assim esclarece o jurista. Além da função, em si mesma estática, de proteger a atual distribuição, mediante a atribuição de direitos subjetivos aos presentes detentores, o direito tem, também, a função dinâmica de lhe tornar possível a perene renovação, e facilitar a circulação de bens e a recíproca utilização dos serviços, em conformidade com as necessidades que vão surgindo sucessivamente. O negócio jurídico representa, assim, a solução de um problema prático, paralelo ao que é resolvido com a figura do direito subjetivo privado.
Ambos, direito e negócio, estão ao serviço da liberdade e da autonomia privada, mas com finalidades essencialmente diferentes, visto cada um dos dois representar a solução jurídica de um problema prático diferente, embora correlativo. Sob esse prisma, trata-se o negócio jurídico de um instrumento posto à disposição dos cidadãos para resolver um problema de caráter prático e dinâmico, consubstanciado na necessidade de se viabilizar a circulação de bens e a prestação de serviços, função esta que se contrapõe à necessária atribuição de direitos subjetivos aos detentores, reticos, propriedade, permitindo o desenvolvimento da atividade econômica. Conforme o jurista, cumpre referir, não é correto confrontar os direitos reais aos direitos obrigacionais sob o argumento de que os primeiros constituiriam um fim em si, enquanto os segundos teriam caráter instrumental. Na realidade, cada relação jurídica é instrumento de proteção dos interesses em relacionamento, o que ocorre tanto com os direitos reais quanto com os direitos de cunho obrigacional. Nessas condições, o caráter instrumental dos negócios jurídicos no que tange à autonomia privada significa que o direito das obrigações seria o meio disponibilizado pelo Estado para a realização da autonomia. Não por outra razão, é no negócio jurídico que se manifesta a autonomia privada, sendo que os sujeitos praticam negócios cuja gênese, ao fim e ao cabo, tem base econômico-social. O negócio jurídico, pois, destina-se a resolver um problema de cooperação e de atribuição de responsabilidades, o qual está intimamente ligado ao exercício da autonomia privada. A liberdade de firmar contratos, na leitura feita por Gerson Branco, seria imprescindível à organização da vida econômica, para a circulação de bens e riquezas e fundamentalmente para a cooperação necessária para a vida em sociedade. Como se vê, a teoria desenvolvida por Betti assenta o entendimento de que os interesses e as necessidades das partes são regulados pelo negócio jurídico no plano social, pelo que é imprescindível que regras costumeiras e princípios de correção imanentes no âmbito das respectivas comunidades sejam observadas. Dito de outro modo, a própria gênese do negócio jurídico está no plano econômico-social, o que não altera nem corrompe sua natureza jurídica. 2.2 A teoria da base do negócio jurídico. Paralelamente às lições de Emílio Betti, as teorias de Karl Arens tiveram grandes influência no conceito de negócio jurídico. Para o jurista, no estudo do direito dos contratos deve-se ter em mente que as partes firmam negócios com determinadas bases objetivas, sempre visando a realização de expectativas previsíveis, mesmo que essas condições e premissas possam ser substancialmente modificadas, fazendo com que se perca o conteúdo originário. Essas bases, que não se confundem com meras expectativas ou pretensões subjetivas das partes, devem permanecer existentes durante a fase de execução dos negócios, sob pena de haver intensa desnaturação dos alicerces negociais a ponto de comprometer os compromissos assumidos. Extrai-se da obra de Larens a preocupação com o substrato material do negócio jurídico, o qual está relacionado com a própria operação econômica que as partes pretendem realizar. A manutenção das premissas objetivas é de fundamental relevância para que não se esvazie o conteúdo das declarações, sendo de menor significância apesar de não irrelevantes as causas subjetivas que culminaram com a declaração de vontade. O que está em jogo, nessas condições, é a relação de equivalência ajustada entre as partes,
ou seja, a realização da operação econômica pretendida, mesmo que do ponto de vista estritamente objetivo a convenção não implique uma relação exata de equivalência. Em o contrato bilateral, cada parte se obriga frente à la otra a una prestación, y lo hace precisamente para obtener a la contraprestación fijada em el contrato. La contraprestação é a juízo de cada parte, é o exato equivalente de sua prestação, em lo que sempre é decisiva sua própria valoração. No necessário em el contrato bilateral y a la equivalência que lo implica, é o que ambas prestações, medidas com arreglo a uma escala objetiva y general, são reciprocamente equivalentes. Mesmo que a reciprocidade das prestações não exija relação de completa equivalência, havendo margem à avaliação dos contraentes no exercício de suas respectivas autonomias, Lorenz observa a existência de situações imprevisíveis e extraordinárias em que há uma completa destruição das bases do negócio, culminando na desproporção acentuada entre as prestações. Entre os casos examinados aos quais a teoria evidentemente não se restringe está a hipótese de corrosão das bases contratuais por força da desvalorização monetária ou da inflação, a ensejar a revisão dos termos ou mesmo o cancelamento do vínculo. Nesses casos, conforme observa o jurista alemão, perde-se a própria essência bilateral do vínculo obrigacional, porquanto a relação de equivalência se modifica tanto, que já não pode hablar-se em contraprestação, de um equivalente que se pueda considerar-se como tal. Tem-se, pois, um resgate da antiga cláusula rebus sic stantibus como fundamento e limite para a manutenção dos contratos. 3. A síntese de Ropo, o contrato como veste das operações econômicas. Influenciado pelas teorias de Emílio Betti e de Karl Lorenz, Ropo põe-se autor marcante da segunda metade do século XX por sintetizar as teorias e a historicidade do contrato, o qual é reputado como um instrumento jurídico cuja compreensão não pode se dar apenas pela ótica do direito. Sua relevância para a teoria dos contratos é inegável, sendo sua obra fundamental para se compreenderem as transformações do direito dos contratos. Trata-se de autor de síntese, cuja obra consolida o entendimento de que o contrato não pode ser visto de forma dissociada da realidade econômica, política e social na qual se perfectibiliza. Para Ropo, inevitavelmente a forma, a função e a instrumentalização dos contratos é maleável às condições que estão em seu entorno, o que justifica até mesmo a mitigação de importantes princípios e conceitos clássicos em prestígio à adaptação às novas exigências postas pela sociedade. E tal realidade é perceptível com uma mera análise das funções desempenhadas pelo direito dos contratos ao longo dos tempos. Note-se que quando do esboço inicial de uma teoria dos contratos, o instrumento servia para viabilizar as trocas e a aquisição de propriedade pela classe burguesa, que mesmo detentora do capital não tinha o status exigido para ser proprietária de terras. Com o passar dos anos, viu-se nas distintas organizações político-sociais a preponderância de interesses e funções variadas, sendo que hoje se anuncia um retorno do contrato ao status, fenômeno decorrente da concentração do poder econômico. Na leitura de Rafael Vanzella, a noção de contrato de Ropo, na década de 1970, está associada aos objetivos políticos almejados pela sociedade. Nesse emaranhado das noções de direito, positivo, economia e instituto jurídico, contrato, não se poderia manifestar senão a demonstração de que o direito, dos contratos,
consiste menos em normas ditadas pela razão e mais na intervenção positiva e deliberada das forças políticas que exprimem os três poderes do Estado, satisfazendo certos interesses e sacrificando outros que lhes sejam conflitantes. Em poucas palavras, o direito dos contratos é produto de uma decisão política, a qual lhe imputa objetivos políticos. Inevitavelmente, as mudanças daquela decisão determinam as transformações do direito dos contratos. É, enfim, a passagem de um direito dos contratos que persegue, é posto por um Estado que tem objetivos políticos liberais para um direito dos contratos que persegue, é posto por um Estado que tem objetivos políticos sociais que constituíam o cerne das preocupações do jovem Ropo, o Ropo da década de 70 do século XX, quando então se apresentava à comunidade acadêmico-jurídica como Enzo. Passadas 2 décadas, quando alegoricamente adota o codinome Vincenzo Ropo, o conceito é sofisticado para, sem ignorar os aspectos políticos que sobre ele recaem, dar ênfase às consequências que os desarranjos do Estado-nação provoca nas técnicas contratuais tradicionais, tanto as forjadas no contexto do Estado liberal, quanto no do Estado social. De toda sorte, o que fica do cotejo das obras de Ropo é a concatenação das principais noções da teoria geral dos contratos. Ainda que sejam inegáveis as influências do contexto político sobre o instituto jurídico, e sobre esse ponto é possível apontar as diferenças nos objetivos e funções dos contratos em diferentes organizações econômico-sociais, tais como o Estado totalitário, o Estado comunista e o Estado liberal. São destacadas as relevâncias do Instituto para o exercício da autonomia privada em busca da realização de operações econômicas. 3.1 Operação econômica e contratos. Como pontuado, para Ropo, ainda que o contrato seja um conceito jurídico, sua compreensão não prescinde do exame da realidade externa, uma realidade de interesses, de relações, de situações econômico-sociais, cujos fatores remontam à noção de operação econômica. O contrato, conceito jurídico, portanto, não pode ser um fim em si mesmo, devendo ser tido como um instrumento necessário à realização de operações econômicas. Na realidade, a noção de operação econômica compreendida como circulação de riqueza, atual ou potencial transferência de riqueza, está intrinsecamente relacionada ao próprio conceito de contrato, sendo seu substrato real e necessário e imprescindível. Nas palavras de Ropo, parece oportuno decompor o conceito de que nos ocupamos: operação econômica, contrato, direito dos contratos. Quer dizer, a operação econômica, na sua materialidade, como substrato real necessário e imprescindível daquele conceito, o contrato, como formalização jurídica daquela, isto é, como a conquista da ideia de que as operações podem e devem ser reguladas pelo direito, e como a construção da categoria científica idônea para tal fim, o direito dos contratos como conjunto historicamente mutável das regras e princípios, de vez em quando escolhidos para conformar, de uma certa maneira, aquele instituto jurídico, e, portanto, para dar um certo arranjo funcionalizado a determinados fins e a determinados interesses ao complexo das operações econômicas efetivamente levadas a cabo. Como é fácil constatar, na definição do jurista italiano são sintetizadas as teorias prevalentes do século XX, sendo o contrato tratado como instrumento para a realização da autonomia privada, o que tem nas suas raízes e bases um negócio firmado entre determinadas partes, cuja finalidade é a circulação,
atual ou potencial, de riqueza. O contrato, assim, nada mais seria do que a veste jurídica da operação econômica que formaliza, enquanto o direito dos contratos deve ser compreendido como o conjunto historicamente mutável de regras e princípios escolhidos em certa realidade política, econômica e social, para conformar o instituto. Não por outra razão, é dotado de dupla dimensão, jurídica e econômica, sendo que a dimensão jurídica é dependente da dimensão econômica. Sobre o tema, Gerson Branco assim se posiciona. Roppo faz a análise do contrato na linha da tradição da doutrina italiana, mediante a compreensão de que a função relevante do contrato não é propriamente jurídica, mas sua instrumentalidade exterior, vinculada à realidade econômica. O contrato é compreendido como fenômeno econômico responsável pelas relações de troca e também como conceito jurídico. Este é a veste jurídico-formal daquele. Isso significa que o contrato tem dupla dimensão, sendo a dimensão jurídica dependente da econômica, não obstante tenha certa autonomia que pode ser expressa de diversos modos e que está vinculada a sistema jurídico de direito privado. O entendimento acima destacado reflete com fidelidade o pensamento de Roppo, para quem o substrato infestável do contrato é, de fato, a operação que lhe é subjacente. Vale dizer, sem que se tenha em vista a dimensão econômica, substrato material, não é viável compreender a própria finalidade dos contratos. O caráter instrumental do contrato é inegável, o que, entretanto, não lhe retira a autonomia jurídica. Na realidade, ao revés, seu conceito concatena as duas dimensões, como bem pontua Rafael Vanzella. É o contrato, por um lado, a formalização jurídica da operação econômica, a qual, se constitui seu substrato imprescindível, pode e deve ser regulada pelo direito dos contratos, por outro, a construção da categoria científica idônea para tal fim, ou seja, o conceito jurídico, elaborado para dotar a linguagem de um termo capaz de resumir uma disciplina jurídica complexa. O conteúdo econômico do contrato é até mesmo intuitivo, devendo ser compreendido, de fato, como um instrumento disponível ao exercício de autonomia das partes para a circulação de bens e serviços. É, em verdade, o principal mecanismo jurídico para a realização de operações econômicas, as quais constituem sua base de sustentação ou, em outras palavras, seu imprescindível e infestável substrato material. Não por outra razão, na doutrina de Fernando Araújo o contrato é apontado como um facilitar da circulação de titularidades de valores e de modo de governo conjunto, ou governação, de problemas atinentes ao conhecimento, ao poder e aos interesses, sendo que na perspectiva adotada Law and Economics esse facilitador deve ser conformado para permitir que a aludida circulação se dê em direção àqueles que revelem maior capacidade ou necessidade de obtê-los. Em uma visão principalmente econômica, possível afirmar que as bases de sustentação dos contratos seriam as regras de mercado, ou seja, a própria natureza das operações praticadas. Sob este enfoque, Nathan Bellman chega a afirmar que contract law exists primarily to support market and that the moral and political value of market as a social institution undergirds its justification. Nos contratos de longa duração, long-term contracts, conforme Oliver Hart e John Murray, referida instrumentalidade fica ainda mais evidente, servindo o contrato como ponto de referência, reference point, para a operação econômica subjacente.
Por tal razão é que se justificaria a formação de contratos maleáveis às possíveis alterações de expectativas entre as partes, as quais são perceptíveis por ocasião da execução e do desenvolvimento do vínculo negocial. Referidos apontamentos demonstram a inevitável maleabilidade do direito dos contratos, o que vai ao encontro da síntese de Enzo Rocco. É inquestionável que o contrato não pode ser examinado apenas sob o viés jurídico, pois neste caso estar-se-ia tangenciando as próprias bases que o compõem, cujas dimensões transbordam para outras áreas de conhecimento e dependem, também, da inserção histórica, econômica e social na qual se realiza. 3.2 Direito dos contratos como conjunto historicamente mutável de regras e princípios. Como pontuado, Rocco admite o contrato como uma veste jurídica das operações econômicas, conceituando o direito dos contratos como conjunto mutável de regras e princípios, que se adapta às realidades política, econômica e social vigentes, permitindo a efetiva transferência de bens e serviços. E tal realidade pode ser verificada em variados momentos históricos, desde o momento em que o status prevalecia ao contrato até o suposto retorno da relevância estatutária da parte contratante. As características do direito dos contratos também se modificaram no Estado totalitário, fascismo italiano, no Estado comunista e no Estado liberal, sendo o conjunto de regras e princípios adaptável às diferentes realidades sociais. Ao analisar o tema, Gerson Branco aponta que pela mesma natureza instrumental o contrato historicamente foi utilizado como instrumento de ideologia política, com a finalidade de exaltar o liberalismo econômico e político. Não obstante as peculiaridades deste instituto jurídico, marcado pela possibilidade de exercício da autonomia privada, não se excluem dos contratos as influências políticas que marcam cada contexto histórico. E é justamente por refletir operações econômicas e políticas que o direito dos contratos altera as suas funções e estruturas segundo o contexto em que está inserido. Exemplificativamente, possível citar as evoluções assinaladas por Henry Summer Maine, que sintetiza na expressão do status ao contrato a evolução histórica do instituto contratual, segundo a qual nas sociedades antigas as relações privadas eram pautadas pela posição social, comunitária, familiar, etc., ao passo que nas sociedades contemporâneas as operações passaram a ser exercidas por meio do exercício de escolha e da autonomia privada. No mesmo passo, extraem-se influências políticas na premissa de liberdade de contratar e na obrigatoriedade das contratações, sintetizadas pelo brocar do Pacta Sunt Servanda. Como exposto, a opção pela inserção de limites puramente negativos às convenções contratuais atendeu aos anseios do capitalismo comercial e da burguesia comercial do século XIX, sobretudo pela assunção da igualdade formal entre os contraentes como premissa a validar a contratação entre pessoas flagrantemente desiguais do ponto de vista material. Evidentemente, para que fosse possível impulsionar as atividades da indústria e do comércio, era preciso moldar o direito contratual de forma a permitir e validar as convenções feitas, por exemplo, entre empregador e empregado, pondo-os em pé de igualdade para negociar as condições do vínculo ajustado. As funções desempenhadas pelo contrato nos sistemas liberais, contudo, são bastante distintas daquelas exercidas nos sistemas fascista e nazista, cujo principal objetivo era operar uma transformação radical no ordenamento e colocá-lo em conformidade com os ideais do regime. Note-se, pois,
que para esses sistemas era inadmissível a ideia de que todos os homens fossem iguais, de modo que a legislação racial deveria legitimar o preconceito e a desigualdade entre as raças. Nos regimes socialistas, por sua vez, traços distintos também recairão sobre o direito dos contratos. Como asseverado por Enzo Rocco, neste modelo socioeconômico o exercício de poderes conferidos às pessoas físicas e jurídicas tinha como pressuposto a realização do interesse coletivo, havendo interferência legislativa a fim de assentar o fim que as partes dos contratos deveriam buscar. Atualmente, superada a extrema polarização ideológica havida nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, o contrato passou a adaptar-se à realidade de operações em escala e massificadas, sendo praticado por pessoas desiguais e muitas vezes ausentes, devendo o Instituto adaptar-se aos novos anseios sociais. 3.3 Operações econômicas massificadas e o processo de objetivação do contrato. O mundo globalizado e a economia massificada, como pontuado, trazem a necessidade de significativas alterações no direito dos contratos. Vive-se um irreversível processo de objetivação contratual, no qual se pode constatar a erosão do papel da vontade dos contratantes com a finalidade de atender às novas exigências do mercado e do trato social. A apontada realidade traz importantes desafios, ao passo que postos em xeque alguns dos alicerces do direito dos contratos. É fato que em muitas operações econômicas não se pode sustentar a plena e absoluta liberdade de contratar, premissa que deu sustentabilidade às principais teorias novecentistas. Sobre as limitações à liberdade contratual, Cláudia Lima Marques alude a uma profunda renovação da teoria dos contratos, a ensejar, inclusive, a necessidade de formação de microsistemas, como o direito do consumidor. A apontada realidade é decorrente de significativas alterações na estrutura social, oriunda do processo de industrialização e de massificação das relações econômicas. De acordo com a jurista, como acabamos de analisar, o direito contratual sofreu uma profunda renovação. As suas transformações devem-se umas aos fatos, como, por exemplo, o incremento da vida contratual, cada vez mais intensa e estandartizada, a mudança de uma economia agrária em economia industrial capitalista, concentradora de riquezas e poder, e a criação de uma sociedade de consumo. Outras devem-se à intervenção dos poderes públicos, chamados a corrigir e a dirigir as forças econômicas e sociais, resultando na institucionalização dos contratos e na intervenção legislativa neste campo antes reservado à autonomia privada. É inegável que o Instituto dos Contratos encontrasse alterado. Relações automatizadas, estandardizadas e mecanizadas avolumam-se e reclamam do direito uma reação rápida a estes novos paradigmas. No que toca aos contratos de consumo, também denominados S2C, Supply Arteo Consumer, ROPO, já sob a alcunha de Vincenzo, anota ser evidente a disparidade informacional entre as partes, de modo que a parte frágil necessita de proteção jurídica neste tipo de contratação. A experiência demonstra que quando se trata de relações de mercado assimétricas, a situação descrita ao final de los párrafos anteriores é em grande medida la mais comum y típica. Usualmente, a parte dominante é o provedor que executa a prestação característica del contrato, mientras que a parte débil, protegida por la lei, é a parte que requer y paga por la prestação característica del contrato executada por la outra parte e deste, é o cliente.
El punto es que, si esto es obvio en los contratos con el consumidor, que constituyen el paradigma de los contratos basados en relações de mercado assimétricas, poderia ser certo também em los contratos donde el cliente que necessita proteção não é necessariamente um consumidor, sino uma empresa. Além das relações de consumo, exemplo mais latente do quanto exposto situações como o comércio eletrônico e a propagação de relações operadas sem a efetiva interação das partes corroboram a existência de um novo regime contratual. A parte dos exemplos típicos, a alteração do regime contratual atinge, ainda que com menor intensidade, o universo dos contratos empresariais, que também permitem a concentração do poder decisório em um dos polos do contrato, bem como da assimetria informativa, muitas vezes decisiva à operação. Importante referir que essas novas realidades repercutem em princípios básicos como o pacta sunt servanda e os efeitos relativos dos contratos, uma vez que a própria formação do vínculo pode não conter elementos que antes eram essenciais para a confirmação de uma operação econômica, sobretudo a efetiva e a irrestrita declaração de vontade. Ao analisar os chamados contratos assimétricos no âmbito do direito europeu, Ropo pontua as preocupações do legislador com as disparidades informacionais e outras falhas de mercado capazes de comprometer a igualdade formal pregada nas economias burguesas do século XIX. Outras vistas, ao contrário, la protección de la parte débil es el propósito principal y directo de la regulación de los contratos B2B. Este es el caso em contextos donde el legislador, e, nota asimetrias em la informação outras felas del mercado que tenham a capacidade de generar um desequilíbrio del poder contractual entre las empresas contraentes, debido a sua diferente posição em el mercado, a los roles que estas desempenham. Segunda, considera dicho desequilíbrio como uma ameaça tanto à la justiça em las relações de mercado, como à la eficiência de los mecanismos del mercado. Terceira, contrarresta dichos desequilíbrios através de normas dirigidas a proteger a la empresa que atua como la parte débil del contrato. As disparidades em questão atualmente são reconhecidas em larga escala, seja no que tange aos contratos de consumo, exemplo mais evidente, seja no que toca às relações empresariais ou entre particulares. Este novo enfoque já justifica modificações significativas no direito dos contratos, a fim de adaptá-lo às novas realidades políticas, econômicas e sociais. Outro fenômeno relevantíssimo para a nova disciplina dos contratos, desenvolvido desde o século XIX, é a utilização acentuada de contratos standard, compreendidos como o estabelecimento antecipado de um esquema contratual por meio de um complexo uniforme de cláusulas aplicáveis indistintamente a todas as relações em série, que são, assim, sujeitas a uma mesma regulamentação. Trata-se de uma forma de simplificação e aceleração do processo de conclusão dos negócios, ainda que ao custo de limitar sobremaneira o espaço da vontade na celebração das operações econômicas. Não obstante, é certo que as escalas massificadas exigem a racionalização das atividades, a facilitar o gerenciamento de expressiva gama de contratos, o que se afigura desejável e inevitável na atual forma de organização social. Postas essas questões, cumpre enfrentar o argumento de que o contrato estaria em declínio ou até mesmo morto, em alusão à expressão cunhada por Grant Gilmore, The Death of Contract. Em que pese a mitigação de elementos centrais da teoria geral dos contratos, tal como a própria expressão da vontade a sustentar sua força vinculativa,
Hoppe pontua que o processo de objetivação e de massificação das relações econômicas é um fenômeno intrínseco ao princípio da relatividade histórica, que exige adaptações às exigências dos contextos e intenções de cada sociedade. Não por outra razão, conclui que equiparar os contratos ao exercício incondicional da vontade subjetiva das partes, tal como indicado pela doutrina do século XIX, significaria destacar uma fase da evolução histórica do Instituto, ignorando-se as variedades de suas formas históricas e suas transformações. 4. Conclusões. A síntese da teoria dos contratos feitas por Enzo Hoppe é absolutamente relevante para a adequada compreensão do Instituto. Ao concatenar as principais teorias que embasaram a formação do pensamento jurídico em sua época, valendo destacar as influências sofridas pelas doutrinas de Emilio Betti e de Karl Lorenz, o jurista italiano faz uma elucidativa apresentação histórica do Instituto, atentando para as dificuldades de se postular uma essência jurídica dos contratos. Por outro lado, ao revés, destaca a impossibilidade de se analisarem os contratos apenas sob uma de suas dimensões, qual seja, a jurídica. Isto porque os contratos constituem, ao fim e ao cabo, a instrumentalização de seu efetivo e infestável substrato material, as operações econômicas. Partindo-se do entendimento de que os contratos constituem veste jurídica das operações econômicas, sendo utilizados de forma política ao longo dos tempos para, em conformidade com os valores e opções vigentes em cada sociedade, permitir a circulação da riqueza e a expressão da autonomia da vontade, lógico concluir que o Instituto, como aliás todos os institutos, deve ser maleável e suscetível a alterações para atender aos anseios sociais. Nessa perspectiva, a mitigação de pontos tidos por essenciais pela teoria clássica do direito dos contratos, notadamente aquela desenvolvida até a primeira metade do século XX, parece inevitável. Assumir-se que em determinadas relações a contratação é feita de forma padronizada sem que resulte da efetiva expressão da vontade, em sentido subjetivo, das partes, não equivale a defender que o contrato tenha perdido sua essência ou sua finalidade. Pelo contrário, significa somente compreender que o contrato está diferente e adequado às atuais exigências da sociedade, permitindo a circulação de riqueza, operação econômica, de maneira a cumprir a finalidade a que se destina.